Gilberto Costa e esse é o seu programa Aprendendo a Palavra, de volta aqui para o segundo bloco do nosso programa. E no bloco anterior nós deixamos para você uma pergunta, não é? Estamos falando hoje sobre o dom de línguas, né? Para que serve, como o Espírito Santo se utiliza dele nas nossas vidas. Aprendemos aqui que a primeira vez que ele foi derramado no Novo Testamento foi ali no livro de Atos dos Apóstolos, né? No capítulo 2, quando os apóstolos foram então batizados por Jesus com o Espírito Santo e com fogo. E vimos naquela ocasião que ali os apóstolos falaram em várias línguas conhecidas, né? Tanto que várias pessoas que estavam em Jerusalém, que vinham de vários países, disseram: olha, como é que nós estamos ouvindo esses homens falarem as grandezas de Deus na nossa língua materna, não é? Então foi realmente um fenômeno sobrenatural ali. A Bíblia nos ensina que diz que eles falavam em outras línguas conforme o Espírito Santo concedia a eles que falassem. Então, deixando claro que foi um dom do Espírito. E agora, nós estamos aqui em 1 Coríntios capítulo 14 e estamos vendo aqui como é que é o dom de línguas, para que serve, né? Vimos que aquele que fala em línguas, do versículo 1 ao 4, né? 1 Coríntios 14, versículo 1 ao 4, nós vimos que aquele que fala em línguas edifica a si mesmo diante de Deus, porque as outras pessoas não entendem. Diferentemente daquele que prega a palavra, daquele que ensina, que profetiza, que esse sim é entendido e edifica a igreja, né? As pessoas podem aproveitar. E aí nós deixamos no bloco anterior uma pergunta para você, que é a seguinte: será que todas as pessoas vão falar em línguas ou não? Isso é um dom que uns têm e outros não têm. Então vamos ver o que diz aqui o versículo 5 do capítulo 14 de 1 Coríntios, né? Seguindo aqui, diz assim: o apóstolo Paulo fala assim: eu quisera que vós todos falasseis em outras línguas. Olha aí. Então significa que nem todos, não é, falam em outras línguas, né? O que combina lá com 1 Coríntios 12, que diz que o dom de línguas é um dom que é derramado conforme a vontade do Espírito, né? Bom, mas ele segue dizendo, ele diz assim: eu quisera que vós todos falasseis em outras línguas, muito mais, porém, que profetizasseis. Quer dizer, o apóstolo Paulo gostaria que todos falassem outra língua, mas gostaria mais ainda que todos pudessem profetizar, pudessem pregar a palavra de Deus, ensinar a palavra de Deus. E aí ele diz: pois quem profetiza, quer dizer, quem prega a palavra, é superior ao que fala em outras línguas, salvo se as interpretar, para que a igreja receba edificação. Então imagine, né? Se você entra na igreja e tem alguém pregando a palavra, está falando lá em português, todo mundo está entendendo, né? Está recebendo a palavra e sendo abençoado. Mas se você entrar na igreja e a pessoa estiver falando alto em línguas estranhas, ninguém vai entender. Então por isso que o apóstolo Paulo diz: olha, quem está pregando a palavra é superior ao que fala em outras línguas. Só exceto, quer dizer, menos em um caso: se essa pessoa que estiver falando em outras línguas, ela também receber o dom de interpretar essas línguas e dizer qual é a mensagem, aí sim ela tem prioridade, porque aí a igreja vai ser edificada com uma mensagem que vem também direto de Deus, né, para aquele momento. E aí o apóstolo Paulo começa a fazer uma coisa linda aqui no versículo 6. Ele começa a levar a gente a imaginar uma situação. Veja só, ele diz assim: agora porém, irmãos, se eu for ter convosco falando em outras línguas, em que vos aproveitarei? Se vos não falar por meio de revelação, ou de ciência, ou de profecia, ou de doutrina. Então o apóstolo está dizendo aqui, olha, se eu for visitar vocês, irmãos, e for falando em outras línguas, não vai adiantar a minha visita, porque vocês não vão entender nada.
bom é que eu vá visitar vocês falando revelações, ciência, né, conhecimento, profecia, pregação da palavra, ou doutrina, que é ensino da palavra, né? Então, interessante isso, né? No versículo 7, o apóstolo Paulo diz: é assim que instrumentos inanimados, como a flauta e a cítara, quando emitem sons, se não os derem bem distintos, como se reconhecerá o que se toca na flauta ou na cítara? Então, o que é que ele está dizendo aqui? Uma música, né, tocada por um instrumento, ela tem que ser toda arrumadinha a nota, né? Se for tocada por alguém que não sabe tocar, vai produzir sons que não são a música, né? Que ninguém vai conseguir gostar ou entender, né? No versículo 8 ele segue nesse exemplo também, pois também, se a trombeta der som certo, quem se preparará para a batalha? Porque naquele tempo o alarme, né, de um exército invasor chegando eram as trombetas, né? O soar das trombetas aí era o alerta, né? O alarme. Então ele está dizendo aqui: se a trombeta tiver um som certo, que ninguém entenda que é uma trombeta, ninguém vai se preparar para a batalha, né? E aí ele faz agora o fechamento da comparação no versículo 9. Ele diz: assim vós, se com a língua não disserdes palavra compreensível, como se entenderá o que dizeis? Porque estareis como se falasseis ao ar. Por isso que o dom de línguas, você edifica a si mesmo falando com Deus. Mas para falar com as pessoas, se não houver interpretação, não vai ser útil, porque ninguém vai entender, né? No versículo 10, o apóstolo Paulo diz: há, sem dúvida, muitos tipos de vozes no mundo, nenhum deles, contudo, sem sentido. Olha, 11. Se eu, pois, ignorar a significação da voz, serei estrangeiro para aquele que fala, e ele estrangeiro para mim. Olha, então ele insiste, não é, nessa comparação de que é mais importante você pregar a palavra do que falar em línguas, né? Aqui no versículo 12 ele segue dizendo: assim também vós, visto que desejais dons espirituais, procurai progredir para a edificação da igreja, né? Olha que coisa bonita. Procure progredir para que a igreja seja edificada, ou seja, pregando e ensinando a palavra de modo que todo mundo entenda, né? E aí diz aqui no versículo 13: pelo que o que fala em outra língua deve orar para que a possa interpretar. Tem um dom também de interpretação. Porque, seguindo aqui a Bíblia, porque se eu orar em outra língua, o meu espírito ora de fato, mas a minha mente fica infrutífera, porque não entende, né? Você está orando em outra língua, não está entendendo o que está dizendo. Versículo 15: que farei, pois? Resposta do apóstolo Paulo: orarei com o espírito, mas também orarei com a mente. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com a mente. Procurando entender, né? 16 diz assim: e se tu bendisseres apenas em espírito, como dirá um indouto o amém depois da tua ação de graças, visto que não entende o que dizes? Então aqui ele está dizendo o quê? Se você está orando em línguas, falando as maravilhas de Deus, bendizendo a Deus, as pessoas que não conhecem, não têm o dom de interpretação de línguas, não vão nem poder dizer amém depois da sua oração, porque não vão entender o que você está falando, né? Como é que vai dizer assim seja, amém, né? No verso 17 seguindo diz: porque tu de fato dás bem as graças, mas o outro não é edificado. Seguindo aqui: dou graças a Deus, porque falo, o apóstolo Paulo diz, porque falo em outras línguas, mais do que todos vós. Olha, ele se dirige na igreja de Corinto, né? E seguindo o apóstolo: contudo, prefiro falar na igreja 5 palavras com o meu entendimento para instruir outros,
a falar 10.000 palavras em outra língua. Olha aí. Gostaram dessa? Então, é espetacular, né? Espetacular realmente que a gente veja essa ação do Senhor, né? E essa preocupação, né, do apóstolo Paulo com o fato das pessoas poderem entender a palavra de Deus que está sendo pregada em outra língua, né? Isso é uma orientação espetacular. Se você tinha alguma dúvida sobre o dom de línguas, o apóstolo Paulo disse aqui, eu prefiro falar na igreja 5 palavras com entendimento para instruir outros, a falar 10.000 palavras em outra língua. Então, é mais importante falar na língua que as pessoas entendem, né? No versículo 20 ele diz assim, seguindo: irmãos, não sejais meninos no juízo. Na malícia sim, sede crianças. Quanto ao juízo, sede homens amadurecidos. Na lei está escrito, na lei, falarei a este povo, Deus falando, falarei a este povo por homens de outras línguas e por lábios de outros povos, e nem assim me ouvirão, diz o Senhor. Aí segue o apóstolo Paulo: de sorte, ou seja, deste modo, que as línguas constituem um sinal, não para os crentes, mas para os incrédulos. Olha, mas a profecia não é para os incrédulos, e sim para os que creem. Então, olha aí, as línguas, segundo a Bíblia, é um sinal não para os crentes, mas para as pessoas que ainda não creem, né? Verem, olha ali, o dom de línguas, né? Mas um ensino para as pessoas que creem, né? Aí diz assim, veja essa situação que o apóstolo Paulo relata no versículo 23. Ele diz assim: se, pois, toda a igreja se reunir no mesmo lugar e todos se puserem a falar em outras línguas, no caso de entrarem indoutos, quer dizer, pessoas que ainda não conhecem a Jesus ou a palavra de Deus, ou incrédulos, não dirão porventura que estáis loucos? Olha aí, que coisa, né? Imagina, né? Seguindo, porém, se todos profetizarem, quer dizer, pregarem a palavra, e entrar algum incrédulo ou indouto, é ele por todos convencido e por todos julgado. Tornam-se-lhe manifestos os segredos do coração, e assim, prostrando-se com a face em terra, adorará a Deus, testemunhando que Deus está de fato no meio de vós. Tá vendo? Então aqui o apóstolo Paulo fala da importância da gente estar pregando a palavra, né? Porque na hora que entra alguém na igreja, ou que liga alguém à rádio, está ouvindo você pregar a palavra, então a pessoa pode se arrepender, pode ser tocada e abrir o seu coração, né? E se entregar o governo de sua vida a Jesus, né? Então no 26, verso 26 diz assim: que fazer, pois, irmãos? Quando vos reunis, um tem salmo, cântico, né? Outro doutrina, um ensino, este traz a revelação de Deus, aquele outra língua, e ainda outro interpretação. Aí o apóstolo, imagina, todo mundo querendo falar ao mesmo tempo, né? Aí o apóstolo diz: seja tudo feito para edificação, né? Para que a igreja fique mais forte, mais firme, né? Cresça. No verso 27, o apóstolo Paulo organiza as coisas, ó. No caso de alguém falar em outra língua, que não sejam mais do que 2, ou quando muito 3, durante o culto, ó. E isto sucessivamente, e haja quem interprete. Para serem 2 ou 3, tem que haver alguém que interprete. Aí no versículo 28 ele segue: mas, não havendo intérprete, fique calado na igreja, falando consigo mesmo e com Deus. Então está explicado. Se você tinha alguma dúvida sobre isso, se a pessoa está falando em outras línguas e não vem o dom da interpretação, ou não há outra pessoa que tem esse dom, então a pessoa fica falando num tom só dela com Deus, não fica falando alto para toda a igreja, né? No verso 29,
tratando-se de profetas, quer dizer, aqueles que pregam a palavra, não é? Falem apenas 2 ou 3 e os outros julguem. Isso aqui é interessantíssimo, e os outros julguem, querendo dizer o que? Os outros verifiquem se aquela pregação está de acordo com a palavra, não é? Com a palavra de Deus. Olha aí. E aí o apóstolo segue dizendo: se porém vier revelação a outrem que esteja sentado, cale-se o primeiro. Então, se vier uma revelação, um recado, não é, direto de Deus, então que a pessoa que está pregando se cale, não é, para ouvir essa revelação. E aí o apóstolo segue fazendo as outras dicas de organização, não é, dizendo: porque todos podeis profetizar um após o outro, para que todos aprenderem e serem consolados. Glória a Deus, né? Glória a Deus. Então, aqui, queridos, está assim bem claro, né, pelo apóstolo Paulo. Espero que você tenha entendido, né? Você tenha sanado aí as suas dúvidas, né, a respeito desse tema de por que existe o dom de línguas, né? Aprendemos que o dom de línguas foi derramado lá no livro de Atos dos Apóstolos, né, como ensina, no dia em que o Espírito Santo foi derramado entre os apóstolos, né? Aprendemos também que o dom de línguas serviu para chamar a atenção das pessoas, né, para que as pessoas ouvissem as maravilhas de Deus nas suas línguas, né? Vimos também que o dom de línguas serve para edificar a própria pessoa diante de Deus, né? Quando a pessoa está falando ali há muitos anos e ali está dizendo, adorando, dizendo maravilhas a Deus, mas vimos que se não há quem interprete essas línguas, então que a pessoa fale um dom para ela e Deus, né? Não precisa, nesse caso, falar alto para toda a igreja, apenas se tiver alguém que interprete essas línguas, né? Então ela mesma. Então, tomara que as suas dúvidas sobre essa questão do dom de línguas tenham ficado esclarecidas. Importante, né, a gente ter esse conhecimento do que a Bíblia nos diz. E eu quero agora orar pela sua vida, para que você faça como o apóstolo Paulo disse, né? Busque com zelo, procure, né, com zelo os dons espirituais. Você não tenha medo, sabe? Não tenha medo dos dons espirituais. Não tenha medo de buscar os dons derramados pelo Espírito Santo. Não de outras fontes ou com ruído na linha, mas se você buscar conforme a Bíblia ensina, conforme a palavra de Deus ensina, aí não vai ter perigo não. Aí você vai receber essa unção, essa capacitação, lembrando que esses dons espirituais não são para você ficar se vangloriando, se orgulhando, nem para medir quem é mais poderoso, mais santo que o outro, não. São dons derramados por Deus para que você e eu, a gente possa fazer a obra de Deus aqui na terra, certo? Então, vamos orar por isso, né? Feche os seus olhos aí, se você puder fechar onde você estiver. E ore junto comigo, Pai. Em nome de Jesus, nós entramos, Pai, na Tua presença sagrada e pedimos, Paizinho, que o Senhor venha com Teu poder sobre as vidas desses ouvintes que nos acompanham. Que o Senhor venha esclarecer, Espírito Santo, todas as dúvidas sobre os dons espirituais. E eu peço, Pai, que essa pessoa que está orando comigo, que está dizendo que quer te servir, que quer ser capacitada, que está disposta a ser usada pelo Senhor para ensinar a Tua palavra, para pregar, para curar em nome de Jesus, para ajudar as pessoas em fé, para trazer uma palavra de sabedoria, de conhecimento, para ter discernimento de espíritos. Pai, eu peço, em nome de Jesus, derrama os dons espirituais sobre essas vidas, Pai, em nome de Jesus. Que essas pessoas, Pai, esses ouvintes, recebam, Pai, os dons conforme a Tua vontade, como diz na Tua palavra. E também, Pai, que recebam os dons que precisam para poderem edificar
as pessoas que creem, a igreja, para poderem edificar aqueles que não creem e que querem crer e que querem te buscar, Jesus. Faz essa obra, Pai. Levanta trabalhadores, como o Senhor disse na Tua palavra, que a seara era grande, quer dizer, o campo de cultivo era grande e os trabalhadores eram poucos. E o Senhor pediu que a gente rogasse ao Pai que mandasse mais trabalhadores para a seara. Pois eu peço isso agora, Pai, em nome de Jesus, que essas pessoas que estão me ouvindo aqui, Pai, e que têm um desejo no coração de te servir, sentem o coração queimar para te servir e para estarem fazendo a Tua obra, que o Senhor possa capacitá-las e derramar sobre elas os Teus dons e as Tuas maravilhas, em nome de Jesus. E se você, meu querido, que está aí orando comigo, crê e deseja isso, diga que assim seja. Amém. Graças a Deus. Graças a Deus. Aleluia. Bom demais, né? Os dons espirituais e tudo mais. Então, queridos, muito bom estar com vocês aqui nessa tarde. Continue aí com os louvores maravilhosos e você vai continuar adorando a Deus até o final do programa. Então fique na graça e na paz de Jesus e até o próximo programa.